igreja de Esmirna foi para o cativeiro. Tá? Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto, porque parece que é aquele crente que não se converteu, igual Pedro. Então, lançou a mão da espada e a espada tem que ser morta. É crente, mas vai ser morto. É resistência, mas vai ser morto. Porque tem um pessoal aí que vai fazer resistência física contra o governo do anticristo. Aí vai entrar em manifestação, em guerra e vai morrer lutando contra o anticristo em campo de batalha. O Ulrico Zwinglio, por exemplo, ele foi reformador da igreja, mas ele era soldado. Quer dizer, ele foi para o campo de batalha e ele morreu com a espada na mão. Quem lança a mão da espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. São santos. Morrem em combate, mas são santos. Estão na grande tribulação. Aí o capítulo que a gente está lendo aqui, que é o capítulo 6, é aberto o quinto selo, tá bem? O quinto selo. E vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Quando a turma sacar que é o anticristo, que o anticristo está sentado lá no templo de Jerusalém, que vai ser reerguido no monte. Esse tempo os judeus vão compreender? Judeus? Não. Ainda não. O apóstolo Paulo falou que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E a plenitude dos gentios, você vê aqui no capítulo 11, com as duas testemunhas mártires. Cadê as duas testemunhas? As duas testemunhas? Aqui. As duas testemunhas seriam Elias e Moisés? Eles têm a virtude de Elias e de Moisés, mas não sabemos quem são. Porque fala que a um foi dada a autoridade sobre o céu, que o chovesse, e a outro que transformasse as águas em sangue. Que foram dados aos dois, né? Mas não são Moisés e Elias literalmente, as pessoas deles. Não, sim. Igual lá na transfiguração, que apareceram eles dois também. Isso, ali eles apareceram mesmo, mas eles não vão voltar. Não é eles que vão voltar ali. Ali é a virtude deles, é o ministério deles. Sim. São duas testemunhas que têm o mesmo ministério. Então, porque isso me traz a ideia, porque o corpo de Elias foi preservado e o de Moisés também. Judas fala que Satanás contendia com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés. Então, o corpo deles foi preservado e levado para Deus. Aí, venho ao entendimento que eles estão preservados para esse grande momento ainda de serem as duas testemunhas. Porque quem mais poderia testemunhar de Cristo como Moisés perante Israel? Eu vou explicar por bom uma interpretação. Tem essa interpretação de que são eles mesmos, tá bem? Tem essa. Mas o que acontece? Tanto o ministério de Moisés quanto o ministério de Elias foi interrompido. Sim. Por que foi interrompido? Moisés ele queria levar o povo a entrar na terra prometida, não é? Isso. Mas não cumpriu. Sobe ao monte, olha a terra e contempla, mas nela você não entrará. O ministério foi interrompido, parou. E o ministério de Elias também foi interrompido, foi arrebatado, parou. Agora o ministério tem que continuar. Quando que continua? Na grande tribulação. Mas é o ministério. Então surgem dois profetas, tá? Duas testemunhas que dá continuidade para concluir o ministério. Aí tem uma profecia que dá a entender que é Elias e Moisés que voltam, que é essa daqui. Sim. As personagens. Tem uma interpretação. A outra interpretação é que o ministério tem que ser concluído e vai ser concluído por duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Aí diz o profeta Zacarias. São as duas oliveiras que estão ao lado do trono de Deus. Duas oliveiras. Dois profetas que não nasceram ainda. Não nasceram. Então esses profetas não nasceram ainda, mas quando eles nascerem, tá? Não nascerem, igual João Batista nasceu, aí eles vão assumir esse ministério profético lá em Israel durante a grande tribulação. Só que eles são mortos. Eles são mortos. Isso a gente resiste à interpretação de que seja Moisés e Elias, mas ela existe, tá? Ela existe. Aí diz que eles têm que passar pela morte porque eles não passaram pela morte. Moisés passou pela morte já. Moisés passou, Aí vai se contradizer um texto que diz: o homem está ordenado a morrer uma só vez. Então Moisés já morreu, não pode morrer de novo. Já morreu, já passou a parte dele. Mas é uma interpretação. Sim. Por quê?
porque Lázaro também morreu uma vez e morreu de novo, certo? A Talita morreu uma vez e morreu de novo. O filho da viúva de Naim, o Eutico, a Tabita, o filho da viúva, o filho da Sunamita. Então já passaram por duas mortes. Quer dizer, é uma interpretação que ela cabe, tá bem? Porque o que cabe. Traz a ideia mas não sabemos. Porque traz a ideia porque Satanás iria contender pelo corpo de Moisés, né? Ou seja, não, vai ficar comigo, para impedir o mal no futuro. O negócio é que o anticristo ele vai surgir com esses 4 cavaleiros aqui, surge, faz guerra aos santos e os vence, os mártires na grande tribulação, varre o mundo, morre muita gente, que tem o testemunho de Deus, tem os mandamentos de Deus no Antigo Testamento e o testemunho de Jesus Cristo, quer dizer, judeus e cristãos estão sendo mortos, porque vai chegar um determinado momento, disse o apóstolo Paulo, que o anticristo chega e ele vai para o templo de Jerusalém, e chegando lá, ele assume a cadeira do Messias, ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, e se levantando e se opondo tudo o que se chama Deus, e exigindo o que? Adoração, capítulo 13 de Apocalipse. Vamos lá para a adoração que ele pede. 13. Versículo de número 7, versículo 8. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, todo mundo, igual lá Nabucodonosor. Adoraram-no todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer que as pessoas vão adorar ele porque o nome não está escrito no livro da vida, não está escrito, vão adorar a besta. Aí chega a besta que sobe da terra, tá? Ele faz uma imagem, e aqueles que não estão adorando estão sendo mortos, tá? Estão sendo mortos. Não está adorando, é igual Nabucodonosor, lança na fornalha ardente. Não está aceitando o sinal da besta, do anticristo. Aí vem aqui, ó, versículo de número 14. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos, ó, viu aqui? Fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Porque esse para Satanás seria um sinal também separando, né? Os cristãos são esses. Não tem nem cadeia, é pena de morte, é sumário, tá? Sumário. E fez que todos, pequenos e grandes, tá? Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. É para todo mundo ver. É para ver mesmo, está aqui estampado na testa. Aí o que acontece, meus irmãos? Os judeus, eles têm uma caixinha que eles usam aqui na testa, tá? Usam aqui na testa uma caixinha onde estão alguns mandamentos. Eles colocam isso aqui na hora da oração, tá? Então isso aqui já existia, e eles também usam um filactério, eles chamam de filactério, os tefilins, eles usam aqui para as orações também, só que eles colocam na mão esquerda. Então o sinal na testa e na mão esquerda. O que o anticristo vai mandar colocar na mão direita? É uma afronta, tá? É uma afronta. O judeu amarra na mão esquerda. É aqui. O anticristo vai mudar os tempos e as estações, vai falar, não é na mão esquerda não, é aqui, ó, no braço direito. E o sinal na testa continua. Só que agora já não é mais o sinal do pacto, da aliança lá. É um novo sinal na testa. Então o João está vendo que aqui vai ter uma profanação do próprio judaísmo também, tá bem? E vai ser que faz que seja posto o sinal na testa.
na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Veja que é ou um ou outro. Tem que ter ou um ou outro. Primeiro, tem que ter o sinal. Não tem um sinal, tem que ter o nome. Não tem o nome, tem que ter o número do seu nome. E aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. É um homem, tá vendo que é um homem? O anticristo é um homem, uma pessoa humana. E o número é 666, 666. E ponto. Você pega aqui o versículo 17, tá? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aí você vem para Apocalipse, você vai ver o cavalo da fome aqui. Esse já é o sinal da tecnologia, que o dinheiro físico vai acabar, e quem não tiver isso... Pode ser pior do que tecnologia. Não, mas é tecnologia, porque se você não tiver aquilo, você não vai comprar e não vai vender. Pode ser pior do que a tecnologia, pior ainda, tá? Porque o que acontece aqui, ó, capítulo 6. Quando é aberto o terceiro selo, tá? Versículo 5. Ó. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. Olhei e eis um cavalo preto, e sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. Balança é o símbolo do comércio. E uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Uma medida de trigo é uma mãozada, tá? Abre a mão aí. Por uma diária. Tá vendo que está ligado aqui o salário? Salário com comida. Trabalha-se por comida. E 3 medidas de cevada, 3 mãozadas de cevada, que é comida de bicho, tá? Por uma diária. E não danifiques o azeite e o vinho. Vai viver de azeite e vinho. Essa aqui é a grande tribulação. Fome no mundo. E só vai comer quem está no sistema econômico mundial, com a sua conta bancária registrada, e onde o salário cai diretamente. Não é salário exatamente, né? Já tem a loja da Amazon que funciona dessa maneira. Você entra, não tem funcionário, não tem nada. Você entra, pega o produto, sai, ela já é debitada na sua conta. O pessoal está fazendo um projeto aí, pessoal, sem dinheiro, em que os filhos deles receberam também, não é implante, é vacina mesmo. Vacina de autoidentificação, por causa que melhora a identificação facial. Tá? Os filhos. Então eles estão fazendo teste, está na Inglaterra, está no Reino Unido, tá vendo? No Reino Unido, aí as crianças chegam na cantina, lá tem reconhecimento facial. Como os pais já criaram a conta para a criança naquela cantina, que tem alguns restaurantes e cantinas que estão envolvidos no projeto, então a criança chega lá, aí ele pega tudo que ele quer, quando ele está passando, é reconhecimento facial, não precisa dizer quem é, já é debitado da conta da criança. Da criança, tá? Da criança. Isso no Reino Unido, que está ligado com a Inglaterra. Quer dizer, são tempos escabrosos. Tempos escabrosos, muito avançado para a gente dizer que vai passar mais aí uns 10, 20 anos aí sem acontecer nada. Deixa eu aqui, por favor, moço. Hora, por favor. 9:10. Já falta bem pouquinho. Graças a Deus, né? Bem pouquinho. Bom, aí acaba os selos, tá? Vem o 6º selo, que se abre, aí sinais astrológicos, tá bem? Astronômicos, para ser mais exato, Sol, a Lua, as estrelas começam a ter modificação, tá? E essa modificação é porque o Sol, a Lua e as estrelas são guardados por anjos, tá? Os anjos que tomam conta. No Apocalipse é assim. O Apocalipse fala que o Sol, a Lua, as estrelas, o vento, a terra, o fogo, tudo são os anjos que estão tomando conta. Chegou a grande tribulação, abriu-se o selo, aí começa a movimentação nos astros. O Sol fica escuro. O pessoal ficou espantado porque semana passada, 1h30 da tarde, no Paraná, 1h30 da tarde, ficou igual está aqui. Acabou o dia. Aí caiu
chuva no Paraná inteiro, arrasou com o Paraná em vários lugares, chuva de granizo, acabou com plantações, casas no Paraná, aqui do nosso lado. 1h30 da tarde. O pessoal falou, espantoso o sinal. Não está muito longe, tá? Não está muito longe. Estão acontecendo sinais ali na terra de Israel, que são os mais esquisitos que vocês possam imaginar, os mais estranhos estão acontecendo em Israel. Israel foi o primeiro país do mundo a vacinar a sua população por inteiro, com a primeira e a segunda dose, e liberar o uso de máscaras, e agora está tendo uma nova pandemia lá. Israel está na mira, tá? Desse negócio aí. Israel faz parte das nações da grande tribulação. Aliás, Israel vai ser o epicentro da grande tribulação, é ali que começa. O anticristo é Israel, tá bom? Só que assim, o anticristo ele é de Israel, ele é um judeu, só que ele é um judeu que ele está nas nações, tá? A gente não sabe qual é a nação da onde ele vai surgir. O que a gente sabe? Que ele é da linha de Israel. O projeto é Israel mundial, o governo mundial de Israel. Então, se ele sai das nações, ele vai para Israel, nós não sabemos, ou se ele já surge como um premier de Israel, não sabemos. O fato é que Israel é o foco. Israel é o foco porque é uma nação guardada por Deus para o juízo das nações. É isso mesmo, onde estiver o corpo, ali se ajuntam os abutres. Tem que acontecer isso. Israel tem que provocar essa grande tribulação. Agora, até isso acontecer, não sabemos. Tecnologia tem, bomba nuclear tem, dinheiro tem, gente tem e profecia tem. Israel está no mapa, tá? O símbolo de Israel é o hexagrama, tá? O hexagrama é um símbolo ocultista, chamado selo de Salomão, tem as 6 pontas, pelo menos ali a gente já tem um 666 no símbolo de Israel, tá? Aquele símbolo de Israel tem 666 Nilo, 6 triângulos, é um hexágono, tá bem? Todo judeu é reconhecido a partir do hexagrama, tá bem? Faz parte da bandeira deles, da cultura deles também. E existe um ensino cabalístico muito forte em volta do selo de Salomão, do hexagrama, que é chamado de estrela de Davi, mas não é estrela de Davi. Bom, então, quando abre o sétimo selo, tocam as 7 trombetas. O que acontece? O juízo fica mais forte ainda, fica mais forte. Então, aquilo que era princípio de dores com a igreja na terra, agora já começou os primeiros estrondos, as primeiras grandes perseguições, e agora começam as 7 trombetas que têm a intenção de causar arrependimento no mundo. É para ver se o mundo cai em si, mas é a última chance, tá? Por quê? Quando tocam as 7 trombetas, o mundo vira do avesso. Terremoto, maremoto, chuva de granizo e chuva de meteoros e meteoritos no mundo todo. Terremotos e maremotos, e uma pestilência é lançada pelo mundo, e diz que nesses dias os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles. E aí você fala, como que o camarada busca a morte foge deles? Hospital, irmão. Entubou o cara, e o cara está entubado. Estou usando isso aqui como exemplo, tá? Mas ele está entubado, então ele não está morto. Ele está sendo mantido vivo artificialmente. Essas monte de drogas que colocam no corpo da pessoa, a pessoa preferia estar morta e não está morta. As pessoas estão no mundo dizendo o seguinte: eu deveria estar morto e estar preso, em estado de coma. E se acontecer aí um grande experimento com a raça humana inteirinha? Preferia estar morto e não está morto. Então buscarão a morte fugirá deles. A morte fugirá deles. É a agonia de não estar nem vivo nem morto, é um zumbi. Tá? Existem pesquisas sobre pessoas que são mantidas em estado de coma. As pesquisas é saber se a pessoa está viva ou morta. E ela está vivendo só a base do aparelho, mas ela não morreu. Então é só a base do aparelho. Aí as pesquisas e os testemunhos mostram também de que, testemunho que eu falo é de gente que passou por experiência quase morte. Tá? Não podia ir e não tinha como voltar.
está preso na situação ali. O pessoal já sabe disso, o diabo parece que sabe disso também. E o sofrimento é grande, por causa que diz que o sofrimento ele é causado por uma das trombetas, sabe? Uma estrela que cai, libera, parece que os demônios, parece que vão ser liberados os demônios durante a grande tribulação, que nem aquele fato que eu estava conversando aqui. Imagina os demônios sendo liberados do abismo para virem aqui, e eles têm um rei chamado Rei do Abismo. É o rei do abismo, que é o rei dos demônios, que está atormentando os homens na terra. Aí diz, durante 5 meses. 5 meses é metade de um ano. Metade de um ano sendo atormentado por demônios que vêm do abismo, mas não são demônios, eles causam dores nos homens. Por causa das dores, Cristo falou das dores, os homens vão entrar em pânico pela expectação das coisas que hão de vir, buscam a morte, mas não morrem. Não morrem mesmo. 5 meses sem morrer. Mantido vivo, artificialmente, mantido vivo. Eu não vou explorar muito isso aqui, porque senão a aula vai ficar muito longe. Fato é que, capítulo 7, enquanto os santos são martirizados, também capítulo 7, versículo 9, santos martirizados, as trombetas estão tocando, aí as 3 últimas trombetas é o pior dos mundos, tá? Pior dos mundos. E por quê? Porque quando se toca a 7ª trombeta, é dada a vitória ao arcanjo Miguel. A 7ª trombeta dá a vitória para o arcanjo Miguel, igual lá em Jericó, a 7ª trombeta. E o arcanjo Miguel consegue expulsar Satanás das regiões espirituais, onde Paulo fala que ele está hoje. Está preso, né? Nas regiões espirituais. E aí o arcanjo Miguel ganha, só que o diabo desce. Quando o diabo desce é a hora que ele traz o anticristo ao mundo. Enquanto o diabo estiver nas regiões celestiais, o anticristo não chega. Quando ele for expulso do céu, o céu está limpo para acontecer o arrebatamento da igreja, o céu está limpo para a igreja poder tomar conta do espaço todo, depende disso aqui. Aí o que acontece? Aí o anticristo surge. Quando o anticristo surge no capítulo 13, aí é que começa a grande tribulação, propriamente dito, os 42 meses, sabe? Que é o governo que é dado para ele. Diz que é dado para ele esse tempo, tá? O Apocalipse diz que é dado para ele 3 anos e meio. Por isso que tem um estudo aí que fala sobre 7 anos de grande tribulação, que são 3 anos e meio de início das dores, tá? Princípio de dores, 3 anos e meio, com essa situação horrível, e os 3 anos e meio com o anticristo revelado. Na primeira metade, ele é o cara da paz, o líder da paz, mas nos outros ele se revela, ele conquista o poder, ele conquista o mundo. Então nesses 3 anos e meio parece que é o tempo que é dado para essas 5 igrejas aí que a gente falou no começo, para se arrepender, para lutar contra, né? E aonde que vem a profecia sobre o arrebatamento da igreja no início da grande tribulação, chamado de pré-tribulacionismo. Porém, pastor Rogério, esse princípio de dores é exatamente nesse momento que o anticristo está se apresentando como o homem da paz. Princípio das dores. E que vai ser aclamado por muitos. Por muitos, tá? Muitos mesmo, inclusive, uma sedução, é uma armadilha que existe. Bom, o que nos mostra, meus irmãos, é que apesar de haver uma profecia sobre o arrebatamento da igreja, tá? Como o irmão perguntou aquela hora, está lembrado? Sim. Então tem profecia sobre o arrebatamento da igreja, tem uma interpretação hermenêutica, tem uma fé geral da igreja sobre o arrebatamento da igreja. Disse o profeta Isaías: ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Significa o quê? Que só a igreja que tiver a característica, o crente que tiver a característica da igreja de Filadélfia é que entra na lista dos arrebatados. É nesse aí, e é pela graça, né? Pela graça. Tem pouca força, não negastes o meu nome, eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. É isso. Aí o que nós vemos nas pregações dos nossos pastores e na profecia dos profetas
e no sonho que estão recebendo aí, que a grande maioria de cristãos não se encaixa no perfil da igreja de Filadélfia. Não é por falta de profecia, ou de pregação, ou de ensino. É por falta de perfil. Porque na verdade ele traz a ideia da igreja de Filadélfia sendo fraca como totalmente dependente do Senhor. Quanto mais você se considera fraco, mais você é um dependente, né? Guardar a palavra. Como guardasse a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Tem que guardar a palavra. Mesmo sendo fraco, né? Na verdade, essa é a questão, né? Como as coisas do arrependimento. E também você assumir que você é fraco. Por aí. Perante o Senhor. É como se só posso... misericórdia. A fraqueza que o irmão está querendo dizer é que o apóstolo Paulo falou. Se eu for me gloriar, vou me gloriar nas minhas tribulações. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. A minha graça te basta. Sim. É pela graça. O arrebatamento da igreja é pela graça. Cristo vai dar graça para que alguns crentes sejam arrebatados e sejam tirados da vista da serpente. Nada temos das coisas que há de padecer, é tirado. Não entra em grande tribulação. É o que a Bíblia diz. Não entra. A ira é desviada. Não vai para a ira. Deus não nos ensinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por Jesus Cristo. Esse é o desejo de Deus, que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas como a última geração é uma geração de crentes laodicenses, amantes do mundo, adoradores de estátuas, amantes das riquezas, Paulo faz uma lista de crentes assim que está tudo acabado. A tendência é o quê? É que se acontecer um arrebatamento da igreja, é o Elias e o Enoque que vai. É meia dúzia de gato pingado comparado com a grande nação que é a igreja. A grande nação. A igreja